Nós precisamos amadurecer e reconhecer que tudo acontece dentro de um fluxo, dentro de um ritmo. E o tempo do divino não é mesmo o tempo que o nosso. Tentar correr mais que as pernas só nos gera ansiedade e expectativa para depois nós nos vermos frustrados, angustiados, com a sensação de que não fizemos o suficiente. Estamos todos vivendo num mundo onde percebemos que o mundo invisível rege muito do mundo visível ao qual conhecemos. Cada vez mais a ciência vem se desenvolvendo e percebendo que existem coisas além da sabedoria e da ciência humana. No entanto, é um processo gradual de evolução. É um processo gradual de evolução que todos nós temos que passar. Uma coisa, vocês podem ter certeza, e isso é um fato. O ato de orar, pedir, rogar, rezar, meditar, intencionar, manifestar, sempre esteve presente ao longo de toda a humanidade, em todos os diferentes povos, nas mais diferentes eras, ao redor de todo o globo, nas mais diferentes culturas e religiões. Por que será então? É no mínimo curioso você observar este fenômeno acontecendo em povos isolados nos mais distintos e longínquos lugares do mundo, e todos utilizando as mesmas formas de se conectar com o universo, com o Criador, com Deus, com a deusa, com Brahma, com Jeová, com Alá, com qualquer que seja esse nome, pontinho, 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 que é a sua crença, que você acredita. Porque no final estamos todos falando da mesma fonte, a fonte de toda a criação, a fonte de todo ser, a fonte de todo saber. O amor inteligente, a inteligência amorosa consciente, a consciência suprema divina, a inteligência suprema. E hoje nós vamos falar sobre isso. A manifestação é uma palavra moderna para o que as religiões, as tradições mais antigas e ancestrais já chamavam há muito tempo de preces, oração, rezo, rezar, rogar, meditar. Eu gostaria aqui de saber de vocês, agora vamos fazer uma enquete rapidinho, tá? Eu gostaria que você só colocasse o nome do tipo de ritualística no qual você tem costume ou foi educado ou no mínimo pratica, ou não pratica mais, mas foi educado, aprendeu lá na infância. Então, coloca para mim só o nome. Ah, eu rezo, eu oro, eu medito, eu manifesto, eu rogo. Coloca aqui, né? Porque cada crença, cada religião, uma forma diferente. Eu gostaria que todos colocassem aqui, né? Independente de qual sua religião e o tipo de educação religiosa que você sofreu, eu gostaria que vocês colocassem aqui o que vocês aprenderam e, de certa forma, usam até hoje ou usavam. Vamos começar então a falar sobre essa coisa da manifestação, oração, rezar, meditar, agradecer, adorar, yoga, enfim, tem tantas formas de você conversar. No final, todos estamos falando aqui de conversar com o universo, de falar com o Criador de tudo que é, de conversar com a essência que está fora e está dentro de nós. E um primeiro ponto, antes de eu falar dessas três maneiras, é que você precisa mudar um pouquinho a atitude, só um pouquinho a atitude. A atitude não mais de exteriorizar o divino, mas de olhar para dentro de você e interiorizar o divino. Não mais elevar as suas preces, pedidos, manifestações, orações, solicitações para o ar, para o além, para o infinito,
mas sim aprender a direcionar isso para o teu coração. Parar de externalizar essa busca do divino e começar a internalizar essa busca do divino. Então esse é o primeiro ponto, o primeiro tweak aí, primeira alteraçãozinha assim que a gente tem que, sabe, pegar e virar a chavinha aqui dentro da gente, dentro do nosso coração e dentro da nossa cabecinha, antes da gente falar dessas 3 maneiras, tá? Eu vou pincelar algumas coisas que a gente precisa ter como common ground, como um bom senso, como um ponto de partida, todos nós, para que a gente possa usar essas 3 maneiras mais elevadas de conversar, de pedir, de rogar, de rezar, de orar, de manifestar ao universo, de conversar com o divino, né? Então, o primeiro ponto, assim, a primeira viradinha de chave, que é muito importante, é a gente parar de exteriorizar as nossas preces, passar a interiorizar as nossas preces, reconhecer que o divino está aqui dentro de nós, não lançar mais as nossas preces ao ar, aos céus. Você pode, sim, mas reconhecendo que isso também está dentro de você. Você pode exalar, exultar a sua alegria, o seu pedido, o seu clamor, mas percebendo que isso também está dentro de você. Esse é a primeira chavinha, tá bom? Faz sentido o que eu disse para vocês? Faz sentido essa chavinha que a gente precisa virar? Alguém discorda disso? De verdade, aqui é um espaço diplomático e democrático, né? Já que tem pessoas de tantas tradições, então é legal a gente abrir o espaço, né, para a gente conversar, porque assim eu vou aprendendo mais com vocês também. Mas eu gostaria de saber, importante até saber se tem alguém que não concorda, porque aí que, né, quando uma pessoa não concorda, aí é um grande ponto de aprendizado. É um grande ponto de aprendizado, né? Mas também, se todo mundo concordar, aí sabe quem fica feliz? É o meu ego, que busca aceitação e aprovação inconscientemente. Ai, ai, brincadeira, tá? Maravilha, o pessoal tá aqui sim, todo sentido, maravilha. Se tiver alguém que discorda, não fica acanhado e com vergonha de comentar, não. Por favor, comente, tá? Por favor, comente. Então, essa é a primeira chavinha que a gente precisa virar, né? É parar de exteriorizar o divino, tá? E reconhecer, interiorizar, olhar para dentro de nós e perceber que o divino está aqui dentro também, tá bom? E direcionar essas preces para o nosso coração e emanar e deixar o nosso coração expandir com amor para isso ser enviado para o campo unificado, para o universo, para o Criador, né? Bom, essa é a primeira chavinha. Agora vamos para outra chavinha que é importante, gente. Outra chavinha muito importante. Existe um ditado muito comum que fala o seguinte: Deus escreve certo por linhas tortas. Quem já ouviu falar disso? Fala assim aqui, ó. Sim, já ouvi falar, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Comenta aqui se você. Eu tenho certeza que todo mundo aqui, mas comenta aqui, eu quero saber. Sim, não, né? Com certeza você já deve ter ouvido, ou até mesmo você já deve ter falado isso, né? Deus escreve certo por linhas tortas, né? Ó, o pessoal está comentando, já ouvi, sim. Quem já usou, né? Quem já usou essa palavra? Deus escreve certo por linhas tortas. Levanta aqui minha mãozinha aqui também. Eu já usei, tá? Já usei. Tô levantando minha mão aqui porque eu já usei. Deus escreve certo por linhas tortas, tá? Então vamos lá. Por que Deus escreve por linhas tortas? Será que as linhas tortas, na verdade, são coisas que o ser humano ainda não compreende porque não atingiu o nível de consciência e sabedoria que a inteligência suprema, o amor inteligente tem? Porque, na verdade, Deus escreve certo por linhas certas. O torto é a percepção humana do que deveria ser, ou como deveria ser o caminho que o divino, que o Criador, que o universo, que o Deus, que a deusa, que Brahma deveria adotar, que Jeová, sei lá, Alá deveria adotar, né? Então é aquela crença que nós entendemos a realidade, somos sábios, o universo e Deus foi antropomorfizado, ou seja, nós fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. Logo, o Criador é um homem barbudo,
com 2 olhos, um nariz, uma boca, uma cabeça sobre um tronco, com 2 braços e 2 pernas, sentado num trono, mandando e desmandando na porra toda, não é isso? É um ser individualizado, né? Ele está lá num lugar, mas ao mesmo tempo ele está vendo tudo, ele está acessando tudo. Essa é a crença comum, né? Essa é a crença comum, tá tudo bem. Mas a gente está chegando aos poucos, cada vez mais. Todas as nações, todos os povos e tradições estão cada vez mais, aos poucos, chegando a essa conclusão de que essa figura antropomorfizada era necessário numa época que o nível de consciência humana não conseguia entender energia, vibração e todos os adventos e conceitos que nós temos hoje acesso através da própria ciência. Porque, por exemplo, você está usando um sinal de internet no qual você não está vendo. Ele é invisível, mas ele está trabalhando ao seu favor. Então, esses conceitos hoje nós temos como prática, é fácil, até palpável, né? Entre aspas, você não vê, não toca, mas está acontecendo. Está rolando aí na telinha agora. A minha voz e a minha imagem, você está com o celular desconectado de qualquer cabo. Sendo que coisa de 50 anos atrás, para isso acontecer, tinha que ter um cabo enorme aí, colado, vindo de não sei aonde, de um poste que passa por um monte de lugar para chegar até você o sinal de telefone, né? Porque 50 anos atrás na internet tinha. Então, esse é um ponto. Esse nível de consciência que criou o Deus, o Criador, o universo, o Brahma, ou a entidade qualquer que seja, suprema, na figura do homem antropomorfizada, foi o nível de consciência que criou algo que, na época, isso era necessário para que o homem compreendesse a natureza do divino. Esse é um ponto. Tá? Só que tudo isso é crença, né? Aí daí, como Deus ou nós fomos feitos à imagem do Criador, logo, a nossa sapiência, o nosso conhecimento, a nossa lógica, a nossa razoabilidade, ela é a certa, ela é a suprema também, né? Porque se nós fomos feitos à imagem e semelhança do Criador, logo, a nossa visão de realidade, a nossa lógica e a nossa razoabilidade, a forma como a gente enxerga, toca, cheira, sente tudo que está à nossa volta, é a verdade suprema, é a forma suprema de inteligência, correto? Faz sentido o que eu estou falando? Eu estou fazendo uma conexão, né, com a antropomorfização do divino. E se o divino foi antropomorfizado, esperamos logo que o universo também haja dentro de preceitos lógicos, racionais da mente humana. Porque nós somos herança desse divino. Agora, tudo isso eu estou falando porque no final das contas, essa é uma crença. É uma crença. No final, o universo ele tem um nível de compreensão, de consciência, uma inteligência suprema à frente da consciência humana. Então, o que para você pode parecer linhas tortas, na verdade, é a linha mais do que certa, da maneira mais divina e elevada para o bem maior. Só que às vezes você não entende. Você vai pegar o ônibus e perde o ônibus e fica puto e chateado porque perdeu o ônibus. E aí você começa a culpar Deus. Culpar Deus. Perdi o ônibus. Ah! Só que você mal sabia que naquele ônibus havia um assaltante. E você se livrou daquilo. Você escapou daquilo. E aí, se você fica sabendo disso depois, aí você fala: Deus escreveu certo por linhas tortas. Mas, na verdade, ele escreveu certo desde o começo. É você que não entendeu. Você botou culpa nele porque perdeu o ônibus, chegou atrasado para a reunião no trabalho, chegou atrasado para algum compromisso, você começou a esbravejar, botar culpa em todo mundo, em Deus e, né, no motorista, em etc e tal. E para tu, aquilo era o certo, você ter pego o ônibus no horário certo. Esse era o certo, né? Esse era o certo. Esse era o certo. Para você, para tua mente, né? Pegar o ônibus no horário. Aí não aconteceu. Ah, não, tá errado, não tá certo. Culpa de fulano, de ciclano, de beltrano, até de Deus. Aí depois tu fica sabendo, nossa, caramba, teve um assalto no ônibus que eu perdi ontem. Que livramento. Que escapatória, escapei bonito dessa, hein? Aí tu fala, Deus escreveu certo por linhas tortas. Mas repito, ele escreveu certo desde o começo, você que não entendeu.
Então, essa é uma chavinha importante que a gente tem que também virar na nossa cabeça. A primeira é parar de exteriorizar o divino e reconhecer que o divino está dentro de nós. A segunda é parar de esperar ou gerar expectativas de que o universo deve atender às suas preces assim, assim e assado, pontinho, pontinho, vírgula, e assina aqui no final desse contrato. Se não acontecer dessa maneira, Deus, não é bênção, não é milagre, você não está na minha vida, né? Faz sentido o que eu estou falando? Faz sentido essa chavinha que a gente precisa virar também? Faz sentido? Comenta aqui, tem alguém que concorda, discorda? Gostaria de verdade de saber de todos, porque aqui temos pessoas de todas as crenças, religiões e tradições. Então, isso aqui é um local, um espaço diplomático e democrático para a gente externar as nossas opiniões e ter um grande aprendizado como coletivo. Outra chavinha, a última chavinha, tá? Para a gente ir para as 3 maneiras mais elevadas de clamar, de orar, de rezar, de rogar, de pedir, de meditar, enfim, de manifestar, de conversar com o universo. Terceiro ponto, tá na ponta da língua, gente, peraí. Terceiro ponto. Às vezes a gente pensa, meu Deus, esqueci. Quando tu tá no ego, né? Tu tá no ego falando, tá palestrando, conversando com as pessoas, isso é dica para os meus alunos aí que são terapeutas. Aí você acha, tô com medo de esquecer o que eu ia falar. Tô com medo de errar o que eu ia falar. Não tem essa. Se você está conectado com o teu coração, tu tá falando de intuição e realmente de um local de sabedoria e de inspiração divina, não tem branco. Veio na hora aqui. Então, a terceira chavinha que a gente precisa virar, gente, a terceira chavinha que a gente precisa virar. Tempo divino. O tempo do divino não é o mesmo tempo que o nosso. Não adianta você querer correr mais que as pernas. Existe um tempo, existe um processo, existe um ritmo perfeito. Não adianta tentar acelerar o processo. Não adianta tentar correr mais que as pernas. Existe um tempo divino para as coisas acontecerem. Ficar na ansiedade só vai gerar mais angústia e vai afastar a inspiração divina e esse potencial de você. Não adianta tentar pular etapas. Não adianta tentar pular o processo. Existe um ritmo perfeito, existe um processo que deve ser respeitado. Tudo na natureza é criado e concretizado e realizado dentro de bases sólidas e fundamentais. Uma planta não pode nascer se o solo antes não tiver sido devidamente arado e adubado. Se você plantar uma semente num solo que ainda não foi arado e adubado, essa semente não vai nascer. Não adianta esse solo ser adubado e arado se ele não tiver no local com a posição ideal, onde tem a quantidade certa de umidade, de sombra e de luz do sol. Então existem processos que antecedem a realização do ato de germinar, criar, nascer, fazer nascer algo novo. Tudo existe um processo, existe um ritmo, existe um tempo. Nós precisamos amadurecer e reconhecer que tudo acontece dentro de um fluxo, dentro de um ritmo. E o tempo do divino não é mesmo o tempo que o nosso. Tentar correr mais que as pernas só nos gera ansiedade e expectativa para depois nós nos vermos frustrados, angustiados, com a sensação de que não fizemos o suficiente. Então, tempo divino, gente. Respeitem o processo, respeitem o tempo divino. Até para você plantar uma semente no solo, existem fundações básicas que precisam ser antecedidas antes. Se você for construir sua casa na areia, ela vai cair.
ela não vai se sustentar. Se você construir um castelo num pântano, na lama, o castelo pode ser a estrutura mais forte, mais dura, com as rochas melhores. O castelo vai afundar e vai ruir. Então, essa é a outra chavinha que a gente precisa virar. O tempo divino não é o nosso tempo. Realmente, eu vejo muitas pessoas querendo realizar, conquistar, fazer coisas nas suas vidas e elas tentam correr mais que as pernas, elas tentam acelerar o processo, isso só gera mais tensão. E a gente cai dentro do controle, a gente tenta controlar as coisas, a gente tenta, sabe, como tentar pegar água, espremendo a água contra as mãos só para ver ela escorrendo entre os nossos dedos. Então, não adianta você, quando tenta realizar uma coisa e tenta acelerar o processo, você só está criando mais tensão, mais estresse, e isso vai te fazer cair dentro do controle. Você não pode controlar todos os fatores envolvidos nisso que você está tentando criar. Entenderam as 3 chavinhas? Primeira chavinha, parar de exteriorizar para interiorizar e reconhecer que o divino está dentro de nós. A segunda chavinha é que Deus, ou divino, o Criador Supremo, o amor, a deusa, o que seja, como você queira chamar, o universo, escreve certo por linhas certas. Então, tudo é feito da maior e da maneira mais elevada possível e para o bem maior, tá? E finalmente, tá? Finalmente, essa última chavinha que a gente precisa virar, de respeitar o tempo divino. Não adianta tentar correr mais que as pernas, tá bom? Bom, então vamos para as 3 maneiras mais elevadas de você fazer suas orações, de você rezar, de você orar, de você rogar, de você meditar, manifestar, fazer yoga, conversar com o universo, com o Criador, com Deus, com a deusa, enfim, pontinho, pontinho, chame como você quiser chamar essa inteligência suprema que ama a tudo e a todos. Então, o primeiro ponto, gente, é que pedidos, quando estão alinhados com o verdadeiro desejo da nossa alma, com o nosso verdadeiro propósito e missão de vida, eles têm um potencial vibracional muito mais alto, porque já estava escrito nas estrelas. Ai, veio do nada. Já estava escrito, né, no seu código genético, já estava escrito nos seus contratos, já estava escrito na tua jornada que era para ser isso, que era para acontecer isso. No entanto, né, a vida vai tomando percalços, a gente vai se desconectando do nosso propósito, da nossa missão, a gente vai seguindo para áreas que a gente acha que tem que ser, e a gente quer que o universo nos abençoe daquele jeito, porque tem que ser daquele jeito que o meu ego, que minha mente, que o meu eu medíocre quer, né? E aí a gente se frustra, porque a gente fica pedindo coisas que não estão dentro daquilo que realmente está alinhado com o desejo mais profundo, verdadeiro e real da nossa alma, né? Da nossa alma. Então, esse é um ponto que a gente tem que observar, e esse é um ponto muito importante que as pessoas tendem a ignorar. Quanto mais você está alinhado consigo mesmo, com a sua essência, com o seu eu autêntico, gente, no final de todas as coisas, no final das contas, o ato máximo de evolução para você se tornar um ser iluminado de pura luz, um mestre ascensionado, para você se tornar isso, você tem que expressar o seu eu e a sua verdade mais autêntica, o seu ser mais autêntico. Quanto mais você expressa a sua verdade, o seu eu interior, visceralmente verdadeiro, amoroso e real, porque em essência somos todos amor, porque fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. É a imagem e semelhança de um Criador que é puro amor e energia do amor, logo nós também somos, em essência, o puro amor.
Então, expressar a nossa verdade, o nosso eu mais autêntico, é o grande processo de evolução no final das contas. E aí existem várias camadas, né? Camadas que a sociedade nos impõe como crenças, como ideias, como preconceitos, como visões, como imagens de como o sucesso deve ser, de como a vida deve ser, de como uma pessoa próspera, abundante deve ser e ter, como uma pessoa guiada deve ser. Então a gente vai criando essas imagens e a gente vai seguindo esses modelos que nem sempre são modelos do que é a nossa verdadeira essência. Por exemplo, dois homens, dois homens trabalhando no mesmo cargo, numa mesma posição e numa mesma empresa. Um está se sentindo extremamente bem-sucedido. Ele está numa ascensão na sua carreira, ele tem como crescer dentro da sua carreira, e para ele o sucesso é aquilo, é o trabalho. E ele ama o que faz, e para ele o sucesso é subir na cadeia corporativa e crescer e evoluir e se tornar um executivo, quem sabe um CEO, isso é sucesso para ele. Ele está se sentindo alinhado, ele está se sentindo vivo, verdadeiro, fazendo aquilo. Aquilo é alinhamento para ele. O outro, numa mesma posição, no mesmo cargo, se sentindo extremamente desanimado, desmotivado, sem energia. Porque ele tem 2 filhos pequenos e gostaria de ter mais contato, estar mais presente na criação dos seus filhos, porque o seu pai foi muito ausente e ele falou que ele seria mais presente. Mas, no entanto, os compromissos do trabalho, a correria, ele não consegue passar tempo suficiente em casa, está sempre viajando, sempre em reunião, com 1000 compromissos e não consegue estar presente com seus filhos. 2 pessoas, 2 homens, no mesmo cargo, com as mesmas expectativas de crescimento, com o mesmo salário. Um está extremamente realizado e o outro está, logo, esse que está extremamente realizado está alinhado, e o outro está totalmente desalinhado, desanimado, sem forças e sem ânimo. E aí, esse aqui fala: vou sair do mundo corporativo e vou virar pai dos meus filhos. Eu vou ser pai de casa, dono de casa. Minha mulher tem um bom emprego e a gente consegue viver bem e eu vou ser um ótimo dono de casa e vou estar presente na criação dos meus filhos o tempo todo. Esse aqui falando. Aí esse aqui fala: não, mas você não quer ter sucesso na vida? E aí esse aqui vai: não, eu quero é ficar presente com os meus filhos. Esse aqui vai, larga o emprego e vai se tornar pai 100% do tempo, se dedicar ao ofício, à profissão e ao amor de ser pai, tá? Aí eu pergunto para vocês, qual dos dois está tendo mais sucesso, gente? Um seguiu na carreira corporativa, tá alinhado. O outro decidiu sair da carreira corporativa para se tornar dono de casa, para se tornar pai em tempo integral. Qual dos dois está tendo sucesso aqui? Fala para mim, na opinião de vocês. Qual dos dois está tendo sucesso? Só um? Ou será que os dois estão tendo sucesso? Comenta aí. Para um, o sucesso é crescer no mundo, na carreira corporativa, ele se sente alinhado. O outro estava nesse mesmo patamar e não estava se sentindo alinhado, estava desalinhado. Ele decidiu virar pai em tempo integral, dono de casa, e logo se sentiu mais alinhado. Então, os dois estão tendo sucesso. Os dois estão tendo sucesso. Porque sucesso, propósito, é alinhamento. É se sentir alinhado com a sua essência. Então, quando você pede algo que está ligado a esse seu pleno estado de alinhamento, a sua essência mais pura, isso tem um potencial muito maior de se realizar, de se concretizar na sua vida.
Esse é o primeiro ponto. Quando nós pedimos, manifestamos, oramos, rezamos, rogamos, enfim, por algo que está alinhado com a nossa verdadeira essência, aquilo tem um potencial muito maior de se realizar e acontecer. Então, novamente, o caminho da prece é para dentro. Você tem que se conhecer. Você tem que entender o que é sucesso, o que é felicidade para você. Você tem que entender o que é viver alinhado, o que é viver através de um propósito. E o teu propósito pode ser qualquer um. Eu citei esse exemplo. Um exemplo de propósito, trabalhando no mundo corporativo, e outro, propósito, sendo pai em tempo integral, dono de casa. Propósito. Propósito. Quanto maior teu nível de alinhamento, maior tua conexão com o teu propósito. Teu coração logo está ali. E ele vai emanar desejos em relação àquilo. E tudo que você pedir alinhado com o desejo do seu coração tem um potencial muito maior de acontecer. Aí entramos na segunda maneira. Gente, sempre devemos pedir as coisas focando na solução. Você não pode, não deve orar, rezar, meditar, clamar, rogar a Deus, o Criador, a Deus, o universo, etc., num estado de reclamação. Porque a palavra reclamar, o radical re, ele significa repetir. E o clamar é pedir, solicitar, rogar. Reclamar é pedir de volta aquilo que está acontecendo que você não gostaria que acontecesse. Quando você está reclamando, você está clamando para que aquilo se repita, para que aquilo aconteça mais. Reclamar, pedir de volta. Faz sentido isso? Faz sentido isso para vocês? Reclamar, pedir de volta. Quando você ora, medita, reza, clama, pede, no estado de ó céus, ó vida, Deus, não aguento mais. Isso aqui está acontecendo comigo e eu não sei mais o que fazer. Todo mundo está contra mim. Ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém me apoia, ninguém. Ó céus, ó vida, você está reclamando mais daquilo. E o universo está entendendo. E ele está atendendo o seu clamor, o seu reclamor, né? O seu reclamor para que aquilo que você está clamando se repita. Se repita. Então, nunca faça uma prece num estado de reclamação. Faça uma prece sempre pedindo por solução. Sempre ficando na solução e não no problema. Você está passando por um desafio? Peça a solução. Peça a solução e não reclame. E peça a solução e que ela aconteça da maneira mais divina e elevada, da maneira mais adequada para você. Porque quando você pede por solução nesse estado de que me seja concedido isso da maneira mais divina e elevada, da maneira que for melhor, de acordo com o divino, quando você pede assim, você está pedindo deste local de humildade e reconhecimento daquela chavinha que eu falei que a gente precisa virar. Que o Criador, o Deus, o universo, ele escreve certo por linhas certas. Ele não vai seguir os caminhos exatamente lá, ponto, vírgula, e assina aqui embaixo, tem que ser assim, ó, eu pedi assim, Criador. Então eu quero um Camaro amarelo com aro 20, cromado, câmbio automático, e se não for o Camaro amarelo, eu não quero carro.
Eu não quero um Camaro amarelo, fique bem claro isso. Tô lembrando de uma música que eu estava ouvindo na rádio, aleatoriamente tocou Camaro amarelo. Eu estava passeando com a minha esposa no domingo aqui por Campos, botamos a rádio para tocar e na serra só toca a rádio, meu Deus do céu. Ai, ai. Então, quando você pede assim, Criador, que isso me seja concedido da maneira mais divina e elevada, da melhor maneira possível, aí você está se colocando nesse estado de entrega, de soltar, de entender que o universo vai trazer o melhor para você e para o bem maior. E aí, nesse ponto, entra o bem maior. A gente sempre tem que pedir as coisas para o bem maior. Porque às vezes você acha que ganhar na loteria vai lhe fazer bem, mas no final, ganhar na loteria pode lhe tornar uma pessoa egoísta, egocêntrica e que usa esse dinheiro para humilhar outras pessoas. Então, você ganhar na loteria nem sempre vai ser para o bem maior. Nem sempre vai ser para o bem maior. Por isso que a gente sempre tem que pedir que isso me seja concedido da melhor e mais elevada maneira possível para o bem maior. Para o bem maior. Porque se não for para o seu bem maior, não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, esse é o segundo ponto que nós todos precisamos estar alinhados. Sempre pedir com foco na solução e que seja realizado da melhor e mais elevada maneira possível para o bem maior. Por isso que você não pode pedir, por exemplo, e essa é uma das coisas mais incoerentes que existe, é você pedir a Deus que faça mal a alguém. Você pode pedir a Deus para que você consiga perdoar essa pessoa. Mas você não pode pedir ao amor inteligente, à inteligência amorosa, à consciência divina suprema que ela faça mal a alguém ao seu favor. Não faz sentido. Não faz sentido. Mas o que você mais vê em certas denominações religiosas, e aí eu não vou citar nenhuma, para que, né, não venha ferir alguém que possa seguir uma dessas denominações, mas eu vejo muitas pessoas, eu não estou querendo generalizar também não, tá? Porque também tem pessoas que acham isso incoerente e estão lá nesse meio e acham isso incoerente. Pessoas pedindo para que o Criador do Universo venha vingar eles, venha ceifar, matar, destruir seus inimigos. Esse é o Deus antagonista, tá? É o Deus demiurgo, né? O Deus lá do passado que o homem criou. Mas não é esse o verdadeiro Deus, consciência amorosa, divina e suprema, amor inteligente, inteligência que ama. Então, essa coisa de punir, de pedir por vingança, por destruição dos seus algozes, não faz sentido nenhum. Um ser divino, infinito em amor, ele não pode fazer mal a ninguém e nem vai fazer mal a ninguém. Nem que você seja o filho preferido dele pedindo isso. Não vai. Porque no final todos somos filhos dele, somos criação dele. Então, sempre peça a solução, que isso me seja concedido. Nunca faça suas orações, seus rezos, suas preces num tom de reclamação. Sempre peça pela solução, que isso me seja concedido da melhor e mais elevada maneira possível para o bem maior. E aí entramos no último ponto, na terceira e última maneira mais elevada de você orar, rezar, pedir, rogar. A terceira maneira é agradecer. Aí existe uma coisa aqui
que é meio antagônico, antagônico não, é contraintuitivo para a maioria das pessoas, né. As pessoas a verdade é, as pessoas não conseguem ser gratas nem pelo que elas já têm. Então, se elas não conseguem ser gratas pelo que elas já têm, por exemplo, eu não sou grato por esse gravador aqui que eu tenho. Se eu não consigo ser grato pelo que eu já tenho e fico querendo mais, 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 você vai sempre estar no estado de reclamação também, sempre no estado de baixa vibração. Esse é um ponto, tá? Então, já é uma consciência, já é uma coisa comum, né? As pessoas não sabem agradecer nem o que elas têm. Esse é um ponto. Imagine agradecer por algo que ainda não aconteceu. Desculpa, dei um pigarro aqui. Então, tem que trazer água para as lives, eu sempre esqueço. Então, as pessoas já têm uma dificuldade imensa de agradecer pelo que elas já têm. Imagina agradecer por algo que ainda não aconteceu. Mas saiba, gente, a gratidão é o estado de aceitação máxima. Quando você agradece por algo que ainda não aconteceu, isso está dizendo para o universo que aquilo já está acontecendo na sua vida. Que aquilo se manifestará, se desdobrará através da sua consciência como uma realidade. Por isso que a gratidão é um estado de aceitação, de soltura, de entrega máximo. As pessoas falam muito de manifestar naquele sentido de fazer uma intenção conectada com uma emoção e depois soltar e entregar. Esse termo de soltar e entregar é um termo muito raso, né? E muito abstrato para a consciência humana. E aí eu recebi essa sabedoria de que a maneira mais elevada e que faz mais sentido para a nossa mente humana de soltar e entregar algo é quando tu agradece. Quando tu agradece por algo que ainda não aconteceu, essa é a manifestação máxima de aceitação. Essa é a manifestação máxima de entrega, de soltura. O entregar e soltar que todo mundo fala, entrego, como é que é? Aceito, confio, entrego, agradeço, né? Esse tal de soltar, de entregar, é muito abstrato, não tem muita solidez para a mente humana. Então, que você troque esse ato de soltar e entenda que soltar é confiar e agradecer que aquilo vai acontecer, né? Isso é fé, é a fé máxima. Quando você deixa e dá espaço para o universo trabalhar, agradecendo. E aí, um ponto que eu venho aprendendo e chegando à consciência cada vez mais forte. Se você pediu uma vez, não peça mais. Se você sentir que precisa voltar a orar, a rezar, a meditar e conversar com Deus para pedir algo, se você já pediu isso antes, não peça mais. Não peça mais a solução da maneira mais elevada para o bem maior. Não peça mais. Peça apenas uma vez. As demais vezes que você voltar a dobrar os seus joelhos, a sentar em lótus para meditar, a fazer seus ritos de oração, de rezo, de o que seja, as próximas vezes que você voltar a fazer isso, e você sentir de reforçar essa vibração para o universo em relação àquilo que você está esperando no tempo divino para acontecer, agradeça. Agradeça. Se você fizer isso com o tempo, quando você for orar, meditar, rezar para pedir algo, você não vai pedir mais nada. Você já vai chegar agradecendo, sempre agradecendo. E quando você abrir os seus olhos e perceber que aquilo ainda não é uma realidade manifesta na sua realidade tridimensional de tempo e espaço, você vai agradecer mesmo assim. Agradecer com fé, sabendo que aquilo já está a caminho. Tudo que você precisa para viver o seu legado está com você agora ou está a caminho. Então, se já está a caminho, você pode agradecer, porque já está vindo.
Só precisa esperar no tempo divino e nas formas certas com as quais o universo escreve. E está presente para reconhecer as bênçãos e os milagres que aconteçam, mesmo que eles não aconteçam exatamente como seu ego, a sua mente, gostaria que acontecesse. Então, esse é um ponto, um elemento fundamental que todos nós devemos ter consciência. Essas são as três maneiras mais elevadas para que nós possamos meditar, orar, rezar, rogar, clamar a Deus, pedir algo, conversar com o divino. Se você for pedir algo, se você for manifestar algo, faça isso com foco na solução. Nunca faça isso num estado de reclamação. Sempre vá com foco na solução e não no problema. Não chore suas mágoas, não reclame. Se você for chorar as suas mágoas, chora sozinho. E tá tudo bem chorar e sofrer. Mas quando for clamar, clama com toda a tua fé que aquela solução se apresente na sua vida da maneira mais elevada e para o bem maior. E finalmente, quando você sair, ou mesmo durante a sua meditação, a sua oração, agradeça. Agradeça, mesmo que aquilo ainda não tenha acontecido. Saia da sua meditação, da sua oração, do seu rezo. Levante-se disso como se as suas preces já tivessem sido ouvidas. E que aquilo que você precisa para viver o seu legado já está com você agora ou está a caminho. E se está a caminho, agradeça também. Agradeça. Com o tempo, você vai chegar num estágio que quando você sentar para orar, para meditar, para rezar, você nem vai mais pedir algo, você só vai agradecer. E quando você abrir os olhos, você vai se mover para um estado, eu não sei nem exprimir essa sensação forte que eu estou sentindo no meu coração. Sabe, quando você agradece, mas de um profundo e verdadeiro amor e de coração por aquilo que ainda não aconteceu, com uma sensação de como se aquilo estivesse entrando num ônibus na rodoviária e já estivesse saindo da rodoviária para vir ao teu encontro. É essa metáfora mais próxima que eu consigo chegar quando você agradece por algo que ainda não aconteceu. E quando voltar a orar, meditar, rezar, né? Não peça de novo, só agradeça. Só agradeça.